É, a função hormonal que eu coloquei aqui, na apostila de vocês, no material escrito de vocês, está como proteínas reguladoras. Tá? Seria a função reguladora. Tá? Por que essa denominação? Porque os hormônios são substâncias com características únicas. Primeira peculiaridade dos hormônios: eles são substâncias produzidas por um órgão que vão excitar, influenciar um determinado comportamento de outro ou outros órgãos. Tá? Então, ele é produzido em um lugar, em um órgão, e vai atuar em outros. E são eles que regulam diversas funções do nosso organismo, incluindo o nosso humor. Incluindo o nosso humor. Tá? Então, às vezes, aquele mau humor repentino, tá? Não, esses não são só os problemas da vida. Eles podem muito bem ser reações a hormônios produzidos pelo corpo. Aí eu vou falar de algumas dessas reações aqui importantes para nós. Ok? O nosso corpo ele produz uma quantidade bem razoável de hormônios, são conhecidos aproximadamente em torno de 50 tipos diferentes de hormônios, tá? Que atuam das mais diversas formas. Na figura que eu coloquei na parte do lado direito do slide, eu tenho a hipófise, também chamada de amígdalas. Tá? Ela é bem pequena, fica na base do cérebro. As glândulas tireoide e paratireoide, que ficam na região da traqueia. Na verdade, as duas glândulas ficam circundando a traqueia, a região do pescoço. O pâncreas, que eu já falei a besta dele, por causa da insulina. Nos homens, aqui eu tenho os testículos. Nas mulheres, eu tenho aqui os ovários. E ambos eu tenho as glândulas suprarrenais, né, que ficam bem acima dos rins, como se fossem dois chapéuzinhos nos rins. Tá? Essas são só algumas das glândulas ou órgãos que funcionam como glândulas, tá, dentro do nosso corpo. Tá? São as mais conhecidas, as mais evidentes, as mais faladas. Bom, nesse slide eu coloquei alguns hormônios e origens e localização. Tá? Aqui tem só alguns mesmo, bem poucos, tá? Dentro dos 50 que a gente trabalha. Olha só, na hipófise, lembra, hipófise é essa aqui, tá? Essa que parecem dois saquinhos pendurados aí. Fica dentro do nosso cérebro, na base do nosso cérebro. Eu tenho uma gana de hormônios relacionados ao desenvolvimento, tá? Relacionados ao desenvolvimento. Esse hormônio, ou essa glândula, quando ocorrem problemas como tumores ou algo do gênero, algum tipo de inflamação ou lesão, tá? Na maioria das vezes, gera problemas relacionados com o desenvolvimento físico, tá? Com o desenvolvimento físico. Então, alguns desses hormônios aí, eles são, inclusive, sintetizados a fim de aumentar massa muscular, incentivar o crescimento em estatura, etc. e tal. Então, são hormônios relacionados com o desenvolvimento físico. E vão estimular o desenvolvimento de massa muscular, a formação de
de ossos, tá? Então, a maioria dos casos que eu já tive notícia de, por exemplo, de gigantismo, aqueles casos onde o indivíduo cresce indefinidamente, tá? Podendo ultrapassar muito os 2 metros de altura, geralmente são situações envolvendo o problemas com a hipófise. Os hormônios T3 e T4 da tireoide, eles já estão relacionados com o ritmo metabólico. Certo? Então, os hormônios tireoidianos, eles controlam o ritmo metabólico. Você pode ter é como, qual o ritmo normal metabólico? Lembrando que a gente tem, quando nós falamos de metabolismo, de cara a gente tem que separar esse metabolismo em duas etapas. Uma etapa é a do crescimento, chamado de anabolismo. Daí deriva a palavra anabolizante, tá? Que justamente são os hormônios relacionados ao crescimento, à formação, ao desenvolvimento. Tá? Só que o metabolismo tem um outro lado. Tá? O corpo também tem mecanismos para destruir ou reciclar estruturas que não servem mais, que estão em desuso, ou que estão velhas, ou que estão doentes. Tá? Aí depois eu vou colocar uma situação que talvez seja a dúvida de alguns aí. Tá? Então, esses mecanismos de destruição, entre aspas, são chamados de catabolismo. Tá? Via de regra, nós temos um equilíbrio entre anabolismo e catabolismo. Então, quando o anabolismo está mais acentuado na infância e juventude e adolescência, até puberdade, mais ou menos, tá? Quando começam a aparecer aqueles pelos onde não tinha, ocorre mudança na voz, mudança na distribuição de gordura, mudança na distribuição da massa muscular, entre outras coisinhas mais. Né? Nesse momento, o nosso corpo está concentrado, está focado em promover o desenvolvimento físico. Então, é um período que mais se cresce, é o período também que mais se consome energia. Certo? Com o passar da idade, tá passando a puberdade, isso vai se equilibrando. Certo? Chega por volta dos 30 anos, tá? O teu corpo não está mais gastando tanta energia assim para crescer. Você já equilibrou. Tá? Na verdade, o consumo de energia baixou bastante, porque não tem mais para onde crescer, não é mais para crescer. Certo? O gasto maior era para o desenvolvimento, era para o anabolismo, não há mais necessidade. Certo? Então, é justamente nesse período que a maioria das pessoas tendem a relatar ganho de peso, tá? Aquela barriguinha que antes não existia começa a se pronunciar, né? Aquela roupa que antes te cabia super bem começa a não fechar mais. Por quê? Porque o processo metabólico não está mais gastando energia da maneira que gastava. Né? Você equilibrou. Tá? E a tendência é gastar cada vez menos energia. Tá? Que seria o processo natural. Tá? Então, a não ser que você tome alguma medida. A atividade física é fundamental para manter esse metabolismo funcionando. Aí vem esses hormônios que eu estou falando para vocês, o T3 e o T4. Eles são produzidos pela glândula tireoide,
A partir, eles têm sódio na sua composição química, é por isso que lá no saquinho de sal de cozinha você vai ler sal, ou perdão, eles têm iodo na sua composição química, por isso que lá no saquinho de sal de cozinha está escrito lá sal iodado, tá? Então a falta de iodo gera problemas na produção desses hormônios. Então, quando esses hormônios estão afetados, casos como a gente tem do hipotireoidismo e do hipertireoidismo, o metabolismo também se altera. Tá? Se for o que é mais comum, o hipotireoidismo, essa pessoa ela vai começar a ficar menos disposta, vai ficar mais passiva, vai ficar, pode haver um ganho de peso, né? Porque ela não está produzindo hormônio na quantidade adequada, tá? Então, já há uma tendência natural na perda, do gasto energético por conta da redução, da desaceleração do processo metabólico. Se perder mais esse hormônio que ativa esse processo metabólico, esse gasto de energia cai ainda mais. Isso pode vir a resultar um ganho considerável de peso. Tá? No caso contrário, também é verdade. Se essa pessoa começar a produzir, ela tem um tumor, digamos, e começa a produzir hormônio numa quantidade exagerada, tá? Ela pode ter um, um, uma sobrecarga desses hormônios e o processo metabólico fica extremamente acelerado e ela perde peso do dia para a noite. Então, é um hormônio complicado, tá? Porque ela vai atuar diretamente na velocidade do teu processo metabólico. E, em alguns casos, tá? Existem casos de problemas na produção dos hormônios T3 e T4 estarem relacionados com acúmulo de gordura, que pode gerar problema cardíaco, e processos depressivos. Porque como o metabolismo cai muito, a disposição cai muito, a pessoa não quer mais sair, não quer saber da família, não quer saber de nada, só quer saber de dormir. Tá? Então, são casos e casos, mas pode acontecer. Tá? Então, algo parecido acontece com um paratormônio também. Aí entramos nas glândulas suprarrenais ou adenais. Tá? Outro tipo de hormônio que, na verdade, tem influência direta com os hormônios tireoidianos e paratireoidianos, que são hormônios também relacionados ao nosso metabolismo. São os hormônios do estresse. Tá? São os hormônios do estresse, começando pelo cortisol. Tá? Você começa a produzir cortisol no momento que você acorda. Tá? No momento que você acorda. Então, o cortisol, ele vai, apesar de ser produzido naqueles chapeuzinhos que ficam sobre os rins, nas glândulas suprarrenais, mas ele vai atuar no nosso cérebro, tá? Ele que vai dar aquela noção de seriedade das coisas. Tá? Nós precisamos dessa noção de seriedade para que nós possamos ir trabalhar, estudar, fazer nossas tarefas, etc. Tá? Qual é o problema? Cortisol em excesso vira estresse. Tá? O corpo passa a entender que você está o tempo inteiro relacionado a uma situação de estresse, a uma situação de estresse. E isso faz com que outras situações se manifestem. Então, onde entra a questão da adrenalina e noradrenalina, por exemplo? Essas situações, esses hormônios estão relacionados também com a situação de estresse, só que principalmente com a situação de medo, seja ele real ou imaginário.
Então, se eu estou num nível de estresse muito alto, tá? O meu corpo começa a imaginar situações de perigo que não estão lá. Seja o período de eu não conseguir pagar uma conta, seja o período de eu ser assaltado, seja o período de eu tropeçar e cair, seja o período de eu explodir em desespero, tá? E aí o corpo, as suprarrenais começam a produzir adrenalina e noradrenalina em reação a essa situação de estresse, tá? Aí eu vou ter o quê? Crise de pânico, crise de ansiedade, agorafobia, tá? Uma série de situações. Mas esses hormônios não são só ruins. Eles existem para que nós possamos ter uma reação rápida a uma situação específica, tá? Digamos que alguém queira me bater, eu preciso reagir rápido. Meu corpo libera esses hormônios em grande quantidade, minha pupila vai dilatar, o glicogênio dos meus músculos vai ser liberado, eu vou contrair a musculatura com rapidez e vou ter uma reação qualquer, nem que seja sair correndo, tá? Só que esses hormônios são para ser usados em situações pontuais específicas, tá? De risco real, tá? Casos de ansiedade, situações e depressão geram situações imaginárias e o nosso cérebro não sabe distinguir que é uma situação de estresse real, que é uma situação de estresse imaginário, uma situação de risco real ou uma situação de risco imaginário. Para o nosso cérebro funciona tudo igual e nós continuamos sendo bombardeados por esses hormônios, tá? Pâncreas, insulina e glucagon. Insulina colocando o carboidrato para dentro, o glucagon atuando toda vez que eu trabalho, que eu tenho um problema, uma situação de falta de alimento por muito tempo, então ele vai começar a agir promovendo a liberação das reservas energéticas do corpo, tá? Glândula pineal, tá? É uma glândula também localizada na cabeça, no hipotálamo, e ela produz um neurotransmissor chamado, o hormônio chamado melatonina. Acho que ele é bem famoso atualmente, também pela mesma situação. A melatonina é um hormônio que está diretamente relacionado com o sono, com a qualidade do sono, tá? Então, quando começa a escurecer, nosso corpo começa a produzir. Então, a baixa do sol é o sinal do nosso corpo começar a produzir melatonina. O problema, tu tá com tanto cortisol no teu corpo, tá? Tem tanta adrenalina no teu sangue, tu não consegue dormir. E isso faz o quê? Mais estresse, mais cortisol. Vira um ciclo vicioso. Como é que eu consigo me livrar desse cortisol? Tá? Mudança de hábitos. Tá? Tenho que mudar a minha rotina. Então, estudos revelam que redução do uso de telas e atividade física ajudam e muito a eliminar esse cortisol, tá? Por quê? Porque eles vão produzir um outro hormônio neurotransmissor chamada endorfina, principalmente a atividade física, tá? Produzir endorfina. A endorfina vai dar o efeito contrário ao cortisol e vai dar o bem-estar, né? Ela vai dar aquela sensação boa, tá? Que a gente tem quando cumpre uma missão, cumpre uma tarefa, supera um desafio, supera uma meta, tá? E isso vai ajudar na eliminação do cortisol, né? Então, mudança de hábitos alimentares,
comer muito substâncias industrializadas comprovadamente contribui para acúmulo de hormônios e substâncias nocivas no corpo. Tá? Continuando, ovários. Vou falar deles daqui a pouquinho. O último slide. Eles produzem estrógeno e progesterona, cada um no momento, e basicamente ela atua na produção, no desenvolvimento das características sexuais secundárias em pessoas do sexo feminino e regulam o ciclo reprodutivo, chamado ciclo menstrual. Tá? Então, esses hormônios que são liberados em momentos diferentes do ciclo menstrual, tá? Regulam todo esse processo. Glândulas mamárias produzem prolactina, que é um hormônio que induz a produção de leite. Tá? Então, geralmente, a progesterona, principalmente, quando da gestação, induz uma primeira produção de prolactina, que é incentivado pela sucção do bebê. Então, quanto mais o bebê mamar, mais leite vai ser produzido. Tá? Pelo menos essa é a regra, se não houver nenhum outro problema relacionado. Testículos, localizados na bolsa escrotal, e produzem a testosterona. A testosterona, da mesma forma que o estrógeno e a progesterona, ele é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias, no caso durante a puberdade. Durante a puberdade, muitas das mudanças físicas que acontecem no homem ocorrem graças ao aumento da produção de testosterona, tá? Durante esse período. E ele tem vários efeitos, ela tem vários efeitos no corpo. Além de aumentar, né, de atuar nesse desenvolvimento físico, ocorre também aumento do desejo sexual, tá? Para fins originalmente para fins reprodutivos, né? Mas aí não vou nem entrar em detalhes quanto a isso, eu acho que não precisa. Ah, promove o desenvolvimento de pelos, no caso também do desenvolvimento corporal, pelos onde não existia pelos, e um aumento do desenvolvimento da massa muscular. Os rins, eles promovem a eritropoetina e a renina, que estão relacionados à absorção de nutrientes. As células parietais do estômago, elas produzem a gastrina, que está relacionado ao processo digestivo em si. Então, a sensação de fome, tá, e alguns movimentos estomacais estão relacionados à gastrina. Então, quando você não tem nada no teu estômago durante o processo digestivo, o estômago sinaliza, tá, para o nosso cérebro para que nós tenhamos a sensação de fome. E o último slide de hoje, eu coloco duas situações aí relacionadas a dois hormônios, duas glândulas importantes. Tá? Do lado esquerdo, eu tenho um desenho de um homem e ele demonstra a atuação da testosterona. Para começar do básico. A testosterona, produzida pelos testículos que ficam no saco escrotal, tem relação direta com a libido, tá? Com o desejo sexual. Tá? Então, quanto maiores os índices de testosterona, maior o desejo sexual. Tá? Então, é por isso que na adolescência, como os índices de testosterona estão lá em cima, tá? a, a, o apetite sexual, o desejo sexual é muito maior. Aí isso vem caindo. Da mesma maneira que a mulher tem a menopausa, o homem tem também uma redução na quantidade de hormônios com a idade, tá? Chamado de andropausa. Isso, entre outras coisas, também acarreta
uma diminuição do desejo sexual, tá? Entre outras coisas. Tá? Lembrando que, tanto no caso da mulher quanto no caso do homem, os efeitos da queda hormonal, da diminuição hormonal relacionados com a idade, podem ser reduzidos com a prática de atividade física. Né? Então, a prática de atividade física está diretamente relacionada à melhoria da condição de vida, principalmente após os 50 anos. Tá? Outra coisa relacionada à testosterona é o fortalecimento de ossos, formação e fortalecimento de ossos. Então, a presença da testosterona, até certo ponto, sob certos pontos de vista, evita ou previne casos como de osteoporose. Não estou dizendo aqui que não acontece, tá, gente? Senão vai ter gente querendo me bater depois. Né? Pode acontecer osteoporose em homens, sim, tá? Principalmente após os 50. Tá? Porém, tá? como com se ele for uma pessoa que mantém atividade física constante, essa queda hormonal vai ser menor, tá? E a testosterona, ela previne a perda óssea, tá? Ela ajuda na prevenção da perda óssea, tá? Então, se você, homem, tá, pratica atividade física, você vai ter menos chance de desenvolver a osteoporose ou vai ter problemas de enfraquecimento ósseo. A testosterona também incentiva a circulação sanguínea. Então, ela facilita a circulação sanguínea, que também, até certo ponto, ajuda na prevenção de problemas de doenças cardiovasculares. Tá? Esta é uma das razões de problemas cardíacos estarem mais relacionados a homens acima dos 50, né? Porque é justamente que há a queda de testosterona e a queda também na atividade física. Né? Então ele começa a ficar mais em casa, ele começa a, a, a não praticar mais as atividades corriqueiras. Isso acelera a queda a queda hormonal e isso começa a agravar quadros de, de insuficiências cardiovasculares. A testosterona promove, principalmente durante a puberdade, um aumento de massa muscular. Então, quando o homem entra na andropausa, que é a queda de testosterona, é comum haver perda de massa muscular. Né? Mais uma vez, sem querer ser chato, tá? É por isso que é importante manter a atividade física. Tá? Inclusive, musculação é recomendado para pessoas idosas hoje em dia. Óbvio, uma boa orientação, né? Obviamente. Mas é recomendado, tá? Inclusive para pessoas idosas, tá? Justamente por conta. E os músculos ajudam também na produção da testosterona. Tá? Então, quanto maior a tua massa muscular, menor vai ser a tua queda hormonal. Quando da puberdade, a testosterona ajuda na proliferação de pelos pelo corpo. E a testosterona, apesar de ser produzido no bolso escrotal, lá nos testículos, ela atua no cérebro, incentivando determinados tipos de comportamento, tanto no campo sexual, como no campo profissional, e em excesso pode também estar relacionado com situações de agressividade. Tá? Então, o excesso de testosterona, seja ela natural ou sintética, elas pode estar relacionado a casos de agressividade. Tá? Então, né, estejam atentos. Tá? Sempre
Aqui ao lado da figura masculina, eu coloquei uma representação de um ciclo menstrual, que é justamente para falar de uma das principais funções da progesterona e do estrógeno, tá, no organismo da mulher, que é regular o ciclo menstrual. Ao contrário do que muita gente pensa, tá, o ciclo menstrual ele não se resume ao período do fluxo menstrual. O fluxo menstrual é uma etapa desse ciclo. Tá? É só uma etapa desse ciclo. Então, como é que a gente começa aqui? Pelo esquema que eu coloquei aqui para vocês, no dia 1, o dia 1 do ciclo menstrual é o dia onde começa o fluxo. Tá? Isso não é uma regra 100% aceita, tá, gente? Existe uma outra parte da literatura que coloca o primeiro dia do ciclo como sendo o último dia do fluxo, tá? Mas isso acaba que não é tão relevante assim. Então, mas vamos entender. Aqui no primeiro dia, dia 1, ocorre o ciclo menstrual, que é a menstruação, tá? A mulher teve o sangramento, aqui ele está colocando um fluxo de 6 dias, 5 dias e meio, que é a média, tá? Esses esquemas que nós vemos na literatura, eles são médias. Obviamente, não bate 100% com qualquer outra mulher. Tá? Pode muito bem não bater, e não tem problema se não bater, porque o teu metabolismo, o teu organismo é único, certo? Então, tem mulheres que o fluxo menstrual é de 3, 4 dias, tem mulheres que é um pouco mais, e assim vai. Tá? Então, o que acontece nesse momento que ocorre o fluxo menstrual? A parede interna do endométrio, que é o endométrio, do útero, ela descama, tá? Juntamente com vasos sanguíneos, o ovócito, o óvulo, né, que seria o óvulo também, tudo vai ser descamado e vai ser expelido pelo corpo. Por quê? Porque não aconteceu a gravidez. Isso vai acontecer no momento em que vai ocorrer uma queda de hormônio, principalmente de progesterona, nesse momento. Tá? Não aconteceu a gravidez, certo? A gravidez não aconteceu. O... Aí, acabou o fluxo menstrual, terminou, começa o próximo. O ciclo contínuo. Tá? Então, ah, correu o fluxo, não houve gravidez, o fluxo aconteceu. Logo em seguida, terminou o fluxo, o corpo começa a se preparar para, nas semanas seguintes, engravidar. Tá? Então, o que é que vai começar a acontecer? Ocorre uma mudança na posição do útero. O útero vai mudar de posição, se colocando numa posição mais abaixo, tá? Pouco mais abaixo. Isso é uma das causas do incômodo relacionado ao período menstrual, que algumas pessoas sentem com mais intensidade do que outras. Tá? Então, há uma mudança de posição do útero. O endométrio, que é a parede interna do útero, vai começar a aumentar de espessura, vai engrossar, vai criar mais camadas de célula, certo? E com essas células também uma maior vascularização. Tá? Vasos sanguíneos vão crescer também nessa região. Por outro lado, nas laterais do útero eu tenho dois tubos, chamados tubas uterinas, que ao final ficam os ovários. Lá dentro do ovário, eu tenho os folículos,
Dentro do folículo, eu tenho um ovócito, está amadurecendo. Um óvulo, em termos bem gerais, está amadurecendo. Tá? O que é que vai acontecer aí? Por volta do 10º dia, tá? Aqui no esquema colocou do 10º ao 16º, os 6 dias. Tá? Esse pode, obviamente, pode acontecer depois do 10º ou antes do 16º, tanto faz. Varia de mulher para mulher, como eu falei, são médias. Tá? O óvulo vai ser liberado e o folículo vai começar a produzir progesterona. Tá? Para que isso? Para manter uma possível gravidez. Aí o óvulo vai percorrer, tá, a tuba uterina até mais ou menos o terço médio, essa região por aqui. Se esta mulher mantiver relação sexual sem proteção nesse período com um homem fértil, tá, é mais ou menos por essa região aqui que o espermatozoide vai encontrar o óvulo. Não é no útero, é no terço médio da tuba uterina. Aí, o óvulo fecundado, não é mais óvulo, já é zigoto, migraria até o útero e passaria pelo processo de nidação, que é o implante, é a combinação de células do embrião com as da mãe, formando a placenta. Então, esse período do dia 10 ao dia 16 é o período que o óvulo está circulando pela tuba uterina. Ele está caminhando, aqui está sendo levado pelo, pelos filamentos da tuba uterina até o útero. Então, durante todo esse período, é o momento em que há mais chances de gravidez. Chegou no 17º, ele já está encaminhado, quase chegando no útero, aqui colocaram no terço médio por aqui, mas ele já vai estar quase chegando pelo útero. Não aconteceu gravidez. Chegou no 28º dia, último dia do ciclo, a gravidez não aconteceu. Como o folículo já foi liberado, a taxa de progesterona cai drasticamente. Tá? Cai drasticamente, começa a ser produzido estrógeno e tudo que foi produzido nesses 28 dias é jogado fora através do fluxo menstrual. Lembrando, 28 dias é um tempo, é uma média baseada em pesquisas na área. Certo? Você pode ter um ciclo menstrual menor, mais curto ou mais longo. Certo? Já vi relatos de ciclo menstrual de 18 dias. Então, a mulher que tem um ciclo de 18, 16 dias, ela pode acontecer de ela menstruar 2 vezes no mês. Né? Então, cada mulher tem um ciclo próprio. E é importante que ela conheça como funciona esse seu ciclo. Né? O seu parceiro também tem que conhecer. Tá? Mas toda essa maquinária é regida por esses dois hormônios, progesterona e estrógeno. O que acontece, gente? Quando a mulher toma anticoncepcional hormonal, usa um anticoncepcional hormonal, seja injetado, comprimido, implante, o que for, o corpo entende que o período para ovular já passou. Então ele dá uma, tipo assim, faz com que o corpo esqueça esses reguladores por conta de uma taxa excessiva de hormônio. Então o corpo vai ficar rodando toda vez que ele pensa que é para liberar um óvulo, o, o hormônio está sendo introduzido através da medicação, dá a entender para o corpo que esse período que ele já ovulou, já passou o tempo de ovular.
ele não ovula. É, ele não ovula. É assim, em termos bem gerais, é assim que funciona o processo, né, de controle de natalidade pelo método hormonal. Bom, gente, alguma pergunta? Alguma dúvida?